Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Socorrista Pet e esse é o nosso podcast Vida Animal Segunda Chance. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é Aprenda a identificar plantas tóxicas para salvar a vida de cães e gatos. Mas antes de começar o vídeo, já peço para você, deixa bastante like, comenta bastante aqui e compartilha esse vídeo. Bora pro vídeo. Para iniciar, né, Karina, para quem é direcionado esse tema? Então, hoje o foco são para aquelas pessoas que possuem cães, ou gatos, ou os dois, e além de possuir cachorro e possuir gato, possuem um monte de planta em casa, né? Às vezes nem é um monte, às vezes tem duas ou três, mas que elas podem fornecer um potencial de intoxicar o animal. Ou para aquelas pessoas que não têm planta em casa, mas levam o animal para passear. A gente sabe que durante o nosso passeio a gente vai se deparar com plantas. E também é um tema muito importante para quem fornece dog walker, creches, né? Para fazer com que o serviço ele fique mais seguro e evite que, por exemplo, enquanto o animal estiver na minha casa hospedado, eu mantenha ele livre desse acidente, que é um acidente muito comum, que é a intoxicação por planta. E por que é importante, né, os tutores saberem identificar as plantas tóxicas? Olha, primeiro porque, né, é muito comum a gente ter planta em casa, né? Nem que seja uma plantinha pequenininha, né? A gente costuma ter. Se não tem em casa, igual eu falei, tem na rua durante os passeios. E porque tanto o cachorro quanto o gato, eles têm um hábito de querer mastigar a planta. Não é algo, né, que tá na dieta deles, não é algo que, eu adoro comer uma suculenta, né? Mas eles podem ingerir plantas por dois motivos. O primeiro é quando o animal está com um certo desconforto no estômago, ele tende a querer ingerir mato, ingerir plantas, né, para tentar induzir o vômito, tentar dar uma aliviada. Então já é um instinto de proteção quando ele está com um desconforto aí, principalmente no estômago. Se não tiver um capim em casa, ele vai comer o que tiver de verde. E o segundo é que tem animais, na verdade são três. O segundo é que tem animais que eles são curiosos. E na curiosidade, né, acaba mastigando. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui que está aqui na casa da minha mãe. Ele vai lá e mastiga e ele acaba se intoxicando. E o terceiro é que tem animais que eles gostam de plantas. Eles gostam do paladar, eles gostam da textura e eles têm esse hábito de querer mastigar plantas por prazer mesmo, por eles gostarem. E um outro fator que também é importante para as pessoas, para elas saberem, né, terem a noção da importância de saber sobre esse tema, é que muitas plantas não precisam ser engolidas para já provocar intoxicação. Por exemplo, a gente tem plantas que só do animal mastigar, aquele sumo, sabe, aquele caldinho verde que sai da planta, já tem o potencial de provocar queimadura na boca, de provocar cegueira. Então, assim, é um tema muito importante por conta dessa frequência dos animais, eles mesmos, né, ingerirem, da gente não ter noção do que é e do que não é tóxico para eles, e porque é um dos acidentes que mais acontecem nas clínicas, as intoxicações no geral, né? E as plantas entram aqui como um potencial muito grande e às vezes a gente tem uma planta tóxica, nem imagina que ela é tóxica e deixa ela de fácil acesso para o animalzinho. E assim, Karina, cita pra gente três plantas que são comuns e que podem causar intoxicação no cão ou no gato. Tá, vamos lá. Do ranking, vou colocar aqui as três, né, outros três mais comuns que a gente costuma ter em casa. Mas de todas, no geral, né, que a gente mais vê os animais sendo intoxicados e que é uma intoxicação muito grave, é a Comigo Ninguém Pode. E a Comigo Ninguém Pode, a gente tem assim, né, vocês podem até colocar aqui nos comentários se você tem na sua casa. Eu mesma tenho, né, uma Comigo Ninguém Pode, e no finalzinho eu vou explicar como que dá para a gente ter uma planta que a gente gosta, né, que tem um potencial mais, de uma forma mais segura para os nossos animais. Ela é uma das que mais provocam reações, né, e foi o que eu falei no comecinho, que eu falei assim, gente, tem planta que só de mastigar já intoxica o animal, né, essa é o exemplo, que é a Comigo Ninguém Pode. Tem várias espécies de Comigo Ninguém Pode, tem de várias cores, de vários tamanhos. Ela pode chegar a 2 metros de altura. Se você colocar no potinho menorzinho, ela fica menorzinha.
Às vezes você não tem em casa, mas tem gente que coloca Comigo Ninguém Pode naqueles jardins de alguns apartamentos, né? Porque é uma planta que é fácil da gente ter, porque ela não precisa de regar sempre, ela não precisa, ela suporta o sol, mas também suporta a sombra. Então ela é mais comum por isso, porque ela é mais fácil para a gente cuidar. E por ela ser comum, né? Ela está no ranking aí das intoxicações, porque os animais vão mastigar ela, principalmente se você tiver essa Comigo Ninguém Pode de fácil acesso. E geralmente as pessoas colocam Comigo Ninguém Pode naqueles vasos bem bonitos, sabe? Bem caros, bem chiques. E eles colocam Comigo Ninguém Pode numa quina, né? Numa mesinha, coloca abaixo, para o animal ter acesso e acaba que o animal mastiga. E por que que Comigo Ninguém Pode? Ela fornece esse potencial muito tóxico, tanto para o cachorro quanto para o gato, né? Ela tem na composição da folha dela e do caule, mas principalmente na folha, uma substância que é o oxalato de cálcio, que, para vocês conseguirem visualizar melhor, é como se fosse um monte de caco de vidro, mas uma areia, sabe? Areia de caco de vidro. E quando o animal mastiga, já libera esse oxalato. E se esse sumo, se esse caldo da folha cair no olho, pode provocar uma irritação. O animal pode perfurar o olho, né? Então, esse animal ele pode ter a irritação na boca, na garganta, morrer de asfixia. Então, é uma intoxicação muito grave da gente ter, né? E para gente, né, para vocês conseguirem salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, você tem que ter ciência que a Comigo Ninguém Pode é uma planta tóxica e o que o animal vai manifestar quando ele estiver intoxicado por um Comigo Ninguém Pode. Porque a gente já falou isso até em outros bate-papos, que às vezes você não está lá, né? Às vezes você não viu, você não estava lá na hora que aconteceu. E você tem que saber identificar que aconteceu, né? A segunda planta, que é muito comum, que com certeza vocês já viram, ou vocês já ganharam em alguma lembrancinha, né, de festa, ou já roubaram, né? Quem é mais velho aí, às vezes eles colocam aqueles vasinhos de planta na mesa de decoração das festinhas, e não é para levar a pessoa levar a planta embora, que é a violeta, sabe? Se vocês conversarem com a avó de vocês com certeza já roubou uma violeta que fazia parte da festa de decoração, da decoração de festa de alguém. Não era para levar, ela levou a mudinha embora. A violeta é uma plantinha pequenininha, bonitinha, tem ela rosa, tem ela branca, tem ela azul, tem ela amarela, tem ela de várias cores, tá? De curiosidade, a violeta era a flor favorita da esposa de Napoleão Bonaparte, tá? Que eu andei dando uma estudada, eu falei, gente, que legal que ela gostava dessa florzinha. E a violeta, por mais que em humanos, né, a gente tem geleias da flor de violeta, a gente tem decoração de sorvetes com a flor da violeta, principalmente o caule, né, que é os cabinhos da violeta, eles têm uma substância que vai provocar lesões renais. E ela é tóxica tanto para cão quanto para gato, tá? E essa substância a gente vai chamar de tanino, ácido tânico, tá? Então ela vai provocar um problema renal, vai provocar uma lesão renal no animal. Não necessariamente ele vai começar a passar mal no dia que ele comeu a violeta, pode, né? Ele pode começar a manifestar os problemas, né, os sinais dessa intoxicação dias após. Por isso que a gente reforça, né, que é importante vocês saberem o pilar 2, que é o pilar da identificação. Os dois pilares. O primeiro, que é você saber que não pode, que a violeta é tóxica, né, que agora você já sabe. E o segundo, que é identificar, né, que geralmente quando se intoxica por violeta, não vai manifestar os sinais no dia que intoxicou, vai manifestar dias após. Né? Então, por isso que é importante, né? Já fica até o convite, né, Ingrid, da pessoa assistir o vídeo que a gente falou dos 3 pilares, né, dos primeiros socorros, se ela deseja, de fato, salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, tá? E a terceira planta que eu trouxe aqui é uma planta que vocês vão ficar meio de queixo caído. Por quê? Com certeza, na casa da avó de vocês, tem, que é a samambaia, né? Quase todas as casas de vó têm samambaia. E a samambaia, ela é tóxica porque ela também, assim como Comigo Ninguém Pode, ela possui oxalato de cálcio. Então, é a mesma substância tóxica que a gente encontra
na Comigo Ninguém Pode, no Antúrio, na Costela de Adão, a gente encontra na samambaia. A diferença é que na samambaia a concentração é pequena. Não é tanto oxalato igual a gente tem na Comigo Ninguém Pode. Então, a concentração na samambaia é menor, mas isso não quer dizer que ela não tem potencial de provocar lesão na boca, de provocar irritação, de provocar lesão nos olhos, né, de provocar intoxicação no animal. São as únicas plantas que intoxicam? Não. Então, assim, são várias as plantas que podem intoxicar. Vocês, né, que possuem animais em casa ou que lidam com animais, têm sim que saber quais plantas que oferecem riscos tanto para o cão quanto para o gato, para a gente evitar que esse acidente aconteça. E vocês também devem saber como identificar, porque às vezes caiu uma folha, ele comeu a folha, não engoliu as folhas, você não estava em casa, se ele engoliu, você nem vai saber, a não ser que você seja doido, né? De tipo assim, todo dia sair de casa, olha, tem 7 folhas na minha Comigo Ninguém Pode. E chegar em casa, contar e ver que tá faltando uma, né? Que eu acho que ninguém vai fazer isso. Então fica essa dica aí, saberem essas 3 plantas. Quem já, né, seguiu as nossas dicas de ir anotando o que a gente fala aqui, já vai anotando aí as 3, desenha, para não esquecer. E vai orientando as outras pessoas também, porque são plantas que quase toda casa tem. Não necessariamente as 3, né? Por exemplo, na minha casa tem a Comigo Ninguém Pode. Não tem o violeta, não tem samambaia, mas Comigo Ninguém Pode tem. Na sua casa tem alguma dessas? Todas. Aí. Aquela vai acabar aqui, já vai ligar para a mãe, já vai ligar para a avó, para tomar um pouquinho mais de cuidado. E Karina, conta pra gente, né? Como que o tutor pode prevenir essas intoxicações? Vamos lá. A prevenção, né? Assim, se a pessoa já está assistindo a gente, ela já está prevenindo, porque ela já está mais esperta com essas 3 plantas. Então, a prevenção, a primeira é você saber identificar quais são as plantas que são tóxicas ou não são tóxicas para o cachorro e para o gato. Esse é o primeiro ponto, saber quais podem, quais que não podem. Ah, mas eu sou muito alucinada com violeta. Eu sei que é tóxica, mas eu quero ter uma violeta. E foi o que eu falei com vocês no começo, gente. Eu sou veterinária, eu sei que Comigo Ninguém Pode é tóxica. Eu sei que ela oferece riscos tanto para o Catarino quanto para a Fiona, que são meus 2 cachorrinhos. Fui bem generosa no cachorrinho quando eu falei do Catarino, né? Mas eu tenho de uma forma segura. Que forma segura? Fica em um cômodo da casa onde eles não entram e ela fica o mais alto possível. Só que eu tenho que deixar um alerta para vocês, porque às vezes vocês colocam a samambaia. A samambaia não vai ficar no chão, né? A maioria da samambaia fica no alto. Gato, não tem limites para o gato, né? Não há limites para um gato subir na samambaia e não só comer a samambaia, como derrubar a samambaia inteira lá de cima, se ele tiver a fim de derrubar, tá? Só uma coisinha aqui, que gato geralmente é um pouco mais chato para comer. Então, a intoxicação por planta é mais comum em cachorro do que em gato, porque o cachorro é mais curioso, o gato não é tão bocó igual o cachorro para essas coisas. E voltando na samambaia, pode cair folhas no chão, mesmo estando no alto, ela pode soltar folhas, ainda mais se tiver um vento, alguma coisa do tipo, e esse animal se intoxicar. Por isso que eu falei, eu tenho Comigo Ninguém Pode? Tem. Vai ficar do lado de fora da minha casa? Não. Por quê? Porque se cai uma folha, mesmo colocando no alto, cai uma folha no chão e os meninos ficam com curiosidade, principalmente o Catarino, que é mais novo, e mastigar, eu posso chegar em casa e me deparar com a boca dele toda machucada, com a garganta dele inchada, e isso se eu não encontrar ele morto, se ele for muito sensível ao oxalato. Então, essas são as questões da prevenção de vocês prevenir as intoxicações por planta. Então, só recapitulando, né, essa questão de como que as pessoas elas conseguem prevenir, né, as intoxicações por plantas com o seu cachorro ou com o seu gato. Lembrando que, a partir do momento que você compreende, que você entende quais são as plantas que podem intoxicar o seu animal, né, e você começa ou tirar ela da sua casa, ou tirar o acesso do seu animal a essa planta, você já vai conseguir salvar a vida dele mesmo sem ser um veterinário. O segundo ponto é, não quero abrir mão de ter a minha violeta, não quero abrir mão de ter a minha samambaia. Então, a gente vai restringir, né, o acesso do animal aonde tem essa planta, porque por mais que você coloque no alto,
tem um risco muito grande das folhas caírem, né? E esse animal se intoxicar. Então, a gente tem que restringir. Ah, é uma comigo ninguém pode. Eu não tenho gato. Coloca uma prateleira bem no alto, uma prateleira larga, que se a folha cair, ela vai cair na prateleira, não vai cair no chão. Então, dá, né? O brasileiro tem as manhas de criar umas manobras, né? De criar uma gambiarra para tentar evitar ter esse acesso. Então, essas são as duas dicas, né? Eu, de preferência, não ter. Mas, se quer ser teimoso igual eu e ter, então tenha, mas não deixe o animal ter acesso. Aí, você não passa o sufoco de ver o animal intoxicado por uma planta. E Karina, você tem algum exemplo onde um tutor não soube lidar com alguma intoxicação? Foi uma gata, não me recordo o nome, porque tem hora que é tanto paciente que a gente dá um branco no nominho. E a dona tinha, né, chamado para fazer uma consulta domiciliar, porque ela falou que essa gata estava com o olho lacrimejando muito, soltando muita lágrima, muita secreção, estava muito irritado. E ela achou que era uma conjuntivite, né, porque o tempo está meio seco, o tempo está meio empoeirado, ponto. Fui na casa da tutora, né? Fiz o exame clínico. A gata, né? Tirando os outros, tirando a questão dos olhos, ela estava com tudo normal, pele normal, estava aparentemente saudável, né? E olhando no ambiente em que a gata estava, porque como eu faço domiciliar, eu, né, fico não reparando na casa da pessoa, mas eu fico tentando identificar o ambiente que o animal vive, tentar identificar a causa, porque a dona não sabia me explicar quando que começou aquilo, se tinha uma possibilidade. Ela não tinha essas possibilidades. Foi aí que eu vi a planta, Comigo Ninguém Pode, estava mastigada, parecendo que o animal mastigou e cuspiu a plantinha, né? E uma folha estava meio que partida no meio. Aí, na hora que eu pensei, falei, poxa, ela provavelmente, né? Porque não tinha como a gente fazer o diagnóstico na hora, mas provavelmente essa gatinha esfregou esse olhinho, passou esse olhinho, nessa Comigo Ninguém Pode, que provocou a irritação. O que aconteceu com essa gatinha depois disso? Né? Para a gente fazer o desfecho, vocês vão ficar curiosos. Eu passei, né, a medicação para limpar os olhinhos, lavar os olhinhos dela com soro fisiológico, para tentar tirar o máximo de agente tóxico possível. Então, eu encaminhei ela para o oftalmologista, porque o oftalmologista ia conseguir, né, direcionar muito melhor que eu, e ver se ela teve perda da visão, ver se ela teve perfuração, porque às vezes a perfuração não é tão visível igual a gente acha que é, né? E a notícia que eu tive recentemente é que ela estava bem, não perdeu a visão, nem nada, né? Felizmente, porque por mais que a dona não soube identificar o que tem acontecido, na hora que ela identificou, que ela percebeu, ela já procurou um médico veterinário. Mas com certeza, se ela tivesse demorado mais para pedir ajuda de um veterinário, essa gatinha ia perder a visão, porque estava irritado. É natural de esfregar o olhinho na parede para coçar, de passar a pata. Então poderia ficar assim, bem pior do que já estava. E para finalizar, Karina, você consegue dar alguma dica para gente para que o tutor saiba livrar o cão ou o gato dele de uma situação de intoxicação? Olha, eu vou deixar 3 dicas, né? Que se as pessoas começarem a seguir essas dicas agora, né? Não deixar para amanhã, elas já vão conseguir, né? Salvar a vida de um cão ou um gato mesmo sem ser veterinário. A primeira a gente vai deixar uma lista, né? Com as plantas que são mais comuns e que provocam intoxicações tanto em cães quanto em gatos. Então, essa é a primeira dica. Vai lá, né? A gente vai deixar aqui na descrição. Anota quais são as plantas que são tóxicas para você já ter ciência. A segunda dica, que também é muito importante, é você fazer um checklist na sua casa. Dessa lista que a gente deixou aqui para você. Quais plantas ou qual que você tem na sua casa? E o que você vai fazer diante disso? Porque não adianta, né, assistir a gente aqui, a gente deixar claro o potencial, a gravidade, né, o que pode acontecer, e você não começar a aplicar, né? Ou então, depois que intoxica, que você fala assim, nossa, é mesmo, elas falaram no vídeo. Não, a gente não quer isso. Então, faz um checklist. Olha, eu tenho essa e essa. E toma uma decisão. Ou você vai tirar essa planta da sua casa, ou você vai restringir, igual as dicas que a gente deu, de restringir para esse animal não ter acesso. E a terceira dica
é que no nosso canal, além desse nosso podcast, a gente tem outros conteúdos que também a gente fala de outras plantas, a gente dá dicas de outras plantas. Então é você assistir esses outros vídeos. Se for necessário, reassistir esse aqui de novo, né, Ingrid? Reassistir, anotar o que a gente falou da samambaia, o que a gente falou da Comigo Ninguém Pode, compartilhar para outras pessoas, porque às vezes você tem um amigo, você tem alguém que você conhece que tem essas plantas que não sabe que é tóxica e que provavelmente, né, queria saber da informação antes de acontecer um acidente. Então, só de compartilhar, né, esse conhecimento com uma outra pessoa que possui um cão ou um gato, ela já vai conseguir salvar a vida dele, né, mesmo sem ser veterinário. Então, né, fica aqui o parabéns para você que assistiu, que ficou aqui comigo e com a Ingrid até o final, já aprendeu bastante coisa. Obrigada para a Ingrid de novo pelas perguntas, né? E eu espero vocês no nosso próximo podcast. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje, né? Peço para vocês, não se esqueçam, deixa bastante like, comenta bastante aqui e compartilha esse vídeo para você poder salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Até o próximo. Tchau!